Dólar 6, 6,9, 6,20, 6,26, 6,27, 6,30. Bom, dólar a todo momento subindo e descendo, né? O BC descarregando reservas de dólar para poder controlar essa alta. A Miriam Leitão, né, pessoalzinho da Globo News, falando que são ataques especulativos, mas aí você pensa, pô, especulativo o quê? É trader que está comprando, vendendo? Não, é ataque especulativo de meme. Sim, eles estão falando que é a moeda mais forte do mundo, a mais forte e mais importante do mundo, a moeda que é utilizada por quase todos os países em compras e vendas internacionais, tá sofrendo alterações por conta de memes na internet. Eu não sei se eu que não cheguei a esse nível de inteligência ainda, mas até onde eu sei, a moeda mais forte do mundo não deveria sofrer alterações por memes, por conversas, memes, né, brincadeiras que fazem na internet. Mas ok, o dólar está subindo, isso é um fato, ele sobe, cai pouco, o Banco Central tentando intervir, vendendo reservas, né? E aí fica uma pergunta, duas perguntas na verdade. Até onde ele pode chegar e o que ele. Qual a diferença que isso faz na minha vida, no meu dia a dia? Bom, até onde ele pode chegar é um pouco complicado, né? A economia não é uma ciência exata, como muitos gostariam, né? Então não é a resposta que você quer ouvir e nem a resposta que eu queria dar. Mas o quanto o dólar pode chegar esse ano, quanto ele deve se manter, só o tempo vai dizer. O que a gente tem de concreto é que a tendência dele é subir. Agora, onde ele vai chegar, o quanto ele vai se manter, a gente não tem como saber. O que a gente pode fazer é, primeiro, né, investir, se proteger, e segundo, entender como ele vai interferir na nossa vida. E aí cai nessa segunda pergunta do vídeo. O que exatamente o dólar interfere na minha vida? A gente vai falar um pouco sobre o básico aqui, cola comigo que você vai entender o que, bom, não em esferas né, empresariais e tal, mas eu vou te mostrar como o dólar pode interferir no seu dia a dia, como ele já está interferindo, na verdade, no seu dia a dia. Primeiro precisamos entender que se o dólar sobe 20 centavos, ele não subiu 20 centavos, como aconteceu esses dias, de 6 pulou para 6,20, né? Ele subiu 20 centavos de dólar. Mas pra gente que é o real, o dólar está valendo 5 vezes mais do que o real. Ou seja, pra gente é como se tivesse subido R$ 1, certo? E a mesma coisa seria se ele subisse R$ 1. Ele subiu R$ 1 de dólar, né? E subiu 5 reais. No caso, pra gente seria 5 reais. Então você já começa essa diferença de preço. Ah, Yuri, mas é R$ 1. É muito pouco. O dólar subiu esses dias R$ 1. Não faz diferença. Faz diferença sim. Ele não subiu R$ 1, ele subiu 5 reais. Ok? Ele subiu R$ 1 de dólar. R$ 1 de dólar é $1. Ele subiu $1, 5 reais. Tá, e o que isso impacta pra gente? Bom, o Brasil, ele compra muitas commodities. Se você não sabe o que é commodities basicamente são matérias-primas. Né? Matéria-prima, ferro, coisa. Pega aí qualquer produto que você tem. Qualquer coisa que tem na tua casa, não sei, uma câmera, um computador. Qual é a commodity disso? Bom, aí você tem ferro, você tem o silício para fazer o processador, aquela coisa bem básica, onde começa tudo, né? Como é que se diz? Comida, por exemplo. Você tem o arroz, você tem o feijão, a commodity da comida é o arroz, que ele é plantado, é a base de tudo. Aí você faz lá todo o processo do arroz, tudo mais, entende? A commodity é basicamente isso. É o algodão, é a carne, é o gás natural, é a madeira, tudo aquilo que é utilizado para produzir um produto final. Entende? Para você fazer uma câmera, você precisou de vários utensílios. É a madeira, tudo isso. Precisou de vários utensílios. Esses são os commodities. Vamos usar de um exemplo fácil, né, uma coisa que todo mundo já tem conhecimento, o pão, por exemplo. Né, o trigo, ele é importado, certo? Ou seja, o país ele compra de outro país. Como o dólar ele é a moeda comercial do mundo inteiro, os países, quando eles vão fazer transições, quando eles vão comprar algo de outro país, o Brasil, quando ele compra, seja na Índia, na China, na Inglaterra, na Islândia, ele usa o dólar, certo? Para comprar. E a Islândia, a Índia, enfim, a China usa também o dólar como troco. Enfim, é utilizado o dólar. Moeda internacional para compra e venda de alguma coisa é dólar. Entendeu? Fica isso especificado na sua cabeça. Então vamos lá. O produtor aqui que ele vai comprar o trigo, né? Vamos botar aí diretamente com os Estados Unidos. Ele vai comprar o trigo, né? O trigo tá um dólar o quilo. Vamos botar aí $1 o quilo. Ele vai comprar, vai haver todo o processo de fabricação do pão, tudo mais, vai chegar na sua padaria a R$ 2, certo? Se o dólar aumentar de preço, ele aumenta aí 1,50, 50 centavos de dólar, né? Vai aumentar 50 centavos. Esse produtor,
que compra o trigo lá fora, ele não vai comprar 50 centavos a mais, certo? No caso, ele vai comprar 5 vezes mais de 50 centavos, ou seja, R$ 2,50 cada quilo do trigo, certo? Então, antes era R$ 1. Em vez de ele pagar R$ 5 no quilo do trigo, ele vai pagar R$ 7,50. Já consegue observar a discrepância de valores? Esse valor, ele não vai botar no bolso para falar que tá tranquilo, tá tranquilo, eu seguro. Não, ele vai repassar esse valor. E aí esse valor é repassado, né, para a distribuidora acrescenta uma porcentagem e repassa pro padeiro, para a padaria. Enfim, o pão vai chegar para você no final do dia com um valor muito mais alto do que era antes. E esse é o efeito que o dólar tem, além de outros. Por exemplo, o dólar mais alto, o cara que vende, por exemplo, o trigo no Brasil, né? Que aí você pensa, né? Pô, mas aí é só você comprar o trigo do Brasil que vai estar o mesmo preço. Não, porque o cara que produz o trigo no Brasil, ele vai preferir vender lá para fora do que vender aqui, porque lá para fora tá mais caro, certo? Ele não vai manter o mesmo preço aqui. Então ele vai vender lá para fora, que é mais caro, vai aumentar o preço aqui vai gerar uma escassez, a demanda se mantém, certo? Então é aumentado mais um pouco ainda o valor do trigo. Que discussão! Então você percebe que o dólar ele consegue mexer com o cenário internacional como um todo e com o cenário nacional, certo? Como resultado, como consequência. Porque o cara que está aqui vendendo trigo aqui, ele não vai vender mais barato no país só porque ele é patriota. Ele vai vender lá fora, que ele vai lucrar mais. E essa lógica funciona para quase todos os produtos que a gente tem no Brasil. Qualquer produto, principalmente produto industrializado, pode ter certeza aí que funciona da mesma forma. Outra coisa também, o dólar interfere diretamente no diesel da gasolina, certo? O país, a gente tem um problema que todas as mercadorias ainda são transportadas por caminhões, certo? E o caminhão utiliza a gasolina. Do que é feita a gasolina? O diesel. Se a gente importa o diesel, a gente tem um acréscimo com o dólar maior, né? A gente importa um diesel mais caro, essa gasolina fica mais cara, que é repassada para os caminhões, com transporte mais caro, é claro que o caminhoneiro vai dividir esse prejuízo aí sobre os produtos. E como a gente transporta tudo por caminhões, acaba que tudo fica mais caro. Então, em, 3 minutos eu consegui te mostrar 3 formas diferentes que o nosso produto brasileiro consegue ficar mais caro só por conta da alta do dólar. Isso para produtos que ainda são industrializados no país. A gente compra a base e industrializa aqui. Mas o Brasil é um país muito pouco industrializado. Então muitas coisas a gente importa já pronta, principalmente tecnologia. Então coisas desse tipo ainda saem mais caras ainda. Você vê aí que em 2020, 2022, né, o preço de uma placa de vídeo estava exorbitante. Hoje a placa de vídeo que é 1.200, anteriormente lá nesse tempo estava 2.000 e pouco, 3.000 reais. Por quê? Por conta disso, o país estava numa recessão em caso de pandemia, o mundo todo, na verdade, estava em recessão em caso de pandemia, mas o dólar se valorizou muito, então a gente via um preço exorbitante. Isso é para qualquer coisa relacionada à tecnologia que não seja fabricado no país. Bom, se você entendeu essa alta dos preços que são gerados pelo dólar alto, você entende agora que o dólar consegue causar inflação no nosso país, sim. Uma moeda externa causa inflação no nosso país. Essa é a inflação, é o aumento generalizado de preços, certo? E aí, para conter essa inflação, é aí onde o Banco Central entra, é aí que entra a jogada. Ele aumenta a taxa de juros. Por isso que muita gente está aí. Por que o Banco Central está com a taxa de juros nesse nível se a inflação está em 4, 5% ao ano? Por causa do dólar. Porque ele já espera que a inflação seja aumentada, que a inflação venha a crescer. Né? E o que é a inflação? É a alta generalizada dos preços, certo? É pelo consumo. Então, para o BC impedir esse consumo, ele encarece os juros do dinheiro, certo? Mais pessoas, as pessoas vão parar de usar cartões de crédito, vai diminuir o número de pessoas pegando empréstimo para consumir. Então, menos gente consumindo, a inflação cai, consequentemente, venha depois o Banco Central cortando os juros devagarzinho. E assim se corrige a economia. Você pode perceber que a influência ela veio de uma moeda externa para dentro do país e vai atingir os mais pobres. Porque quanto mais pobre você é, mais você consome, né? Proporcionalmente à sua renda, certo? Então quem se ferra mais com isso tudo é o mais pobre, entendeu? Então é uma coisa assim, surreal, né? Que para uma pessoa não parece surreal, um negócio vem de lá de fora do país
para atingir aqui e atingir os mais pobres. Por isso que o governo ele tem que ter um controle maior sobre as contas públicas, ele tem que ser mais cuidadoso com o mercado, né? Muitos dizem aí que o mercado é um grupo de pessoas. Agora, o próprio futuro presidente do Banco Central, indicado pelo governo, veio a dizer que o Banco Central, o mercado não pode ser encarado como se fosse um grupinho de pessoas, certo? Como eu já falei, o mercado é a sensação das pessoas, no geral, sabe? O que as pessoas estão sentindo com relação àquilo. Se as pessoas acreditam que o governo vai fazer, que o que o governo está fazendo vai dar merda, vai dar merda. É basicamente isso. O que as pessoas acreditam influencia muito no resultado. Bom, é isso. Espero que eu tenha ajudado você a entender o porquê o dólar, como o dólar influencia na sua vida, no seu dia a dia, já está influenciando, certo? Espero que as coisas melhorem, né? Se Deus quiser aí, Lula vai abrir os olhos, vai começar a cortar gastos, vai começar a cortar privilégios, né? A gente vai ver uma mudança total de rumo. Até lá, você se protege, investe, compra Bitcoin, né? Compra a bolsa aí que tá muito barato. E é isso aí, valeu, tamo junto.